Olá, pessoas, tudo bueno? Aqui quem fala é o professor Vina e hoje nós faremos aqui uma entrevista super bacana com a professora Neila Coelho, professora de Língua Espanhola do Instituto Federal de Alagoas, Campos Piranhas. A Neila vai apresentar para a gente hoje propósitos, suas ideias sobre o seu projeto que anda sendo desenvolvido nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, que é o Roda de Discussões em Filmes de Língua Espanhola. Mas antes de conversarmos um pouco com a Neila, peço um pouquinho da sua paciência. Curta aí essa vinheta legal, cara. Não sei, só sei que. Então, vamos aqui hoje conversar com a Neila. Vou trazê-la aqui para a gente. Olá, Professora Neila, olá, como vai? prazerzão estar com você aqui, viu? Muito, muito, Igualmente. muito prazer. É, Professora, vamos partir aqui para os nossos devaneios, viagens aqui. E eu gostaria de saber um pouco de você sobre esse projeto da Roda de Discussões em Filmes de Língua Espanhola. Primeira questão que eu quero trazer é a seguinte: o que motivou você a construir esse projeto? Então, professor Vina, primeiro, né, gostaria de saudar todos os jovens que vão assistir esse vídeo, né, que estão assistindo, e dizer que estou muito feliz por participar. E o motivo do projeto é o seguinte: a gente tem uma proposta, né, geralmente os professores de língua espanhola, eles gostam muito de discutir filmes, películas, em sala de aula. Como o tempo é muito curto, e a gente sabe que os estudantes podem fazer esse estudo, né, dos filmes em casa, e aí, devido à pandemia, eu pensei, vamos trabalhar filmes que eles podem ter acesso pelo Netflix, pelo YouTube, de língua espanhola, e fazer um diálogo, e se aproximar deles através dos filmes, que seria muito, assim, que é valioso, né, que é uma das culturas que a gente precisa trabalhar em sala de aula de língua espanhola. E aí o que me motivou foi isso, né? Ver que a gente pode trabalhar não só o aspecto linguístico, mas os aspectos culturais também. E aí aproveitei esse momento de quarentena para que a gente pudesse manter um contato através dessa arte, né? Que é o cinema. Quais são os objetivos desse projeto? Então, o objetivo é que os alunos, né, entender que a língua espanhola, ela não é somente um recorte linguístico, que qualquer língua, não só a espanhola, ela vai além dos aspectos linguísticos, né, e paralinguísticos. Então, ela ultrapassa isso, porque língua é cultura. Então, os meus alunos, né, no IFAL, Campos Piranhas, eles entendem isso desde o primeiro dia de aula. Eu sempre falo para eles, inclusive peço para eles desenharem em uma folha em branco o que eles pensam sobre a língua espanhola. Então, muitos desenham filmes, né, que assistiram em língua espanhola, imagens de filmes, desenham algum aspecto cultural. Geralmente eles se voltam muito à Espanha, mas aí começam a entender que existem outros países de língua espanhola. E aí a ideia é que através dos filmes eles possam entender que a cultura espanhola é uma cultura vasta, né? Como é que tem sido assim a execução desse projeto, como se desenvolvido, né? A execução desse projeto diante desse contexto atual de isolamento aí com os alunos. Então, a gente criou, né, um grupo no WhatsApp, e a partir desse aplicativo, nós fomos mantendo contato, iniciamos, na verdade, semana passada, né? Então, a gente começa a ter contato com os estudantes das turmas que eu leciono, e aí vou colocando para eles o filme que eles têm que assistir, coloco o link, né, oriento onde é que está o filme, eles assistem e eu passo através de PDF, né, pelo WhatsApp mesmo, o questionário, né, sobre o filme. Então, são perguntas e a gente iniciou agora com o filme O Poço, que é um filme que está no Netflix, né, que traz vários temas bem legais, principalmente sobre essa realidade que a gente vive agora, né,
que estamos presos dentro de casa, então lá no posto eles estão enclausurados, e também discute essas questões de classe social, né, de solidariedade, de como ajudar o próximo. Então, a gente vem discutindo isso. Então, existem umas questões que eles vão responder essas questões, e a gente, por webconferência, a gente discute, fala um pouco, de forma geral, sobre o filme, e depois começa a entrar no propósito das questões, para que possam ser respondidas, e a gente aí vai fazendo as nossas rodas de discussões. Como é que você tem conseguido enxergar o resultado desse projeto a partir dessa dinâmica que você está trabalhando com os alunos? Quais são os resultados que você pode indicar já para a gente nesse processo experimental aí? Bem, quando orientei, né, o filme para eles e disse que a proposta seria trabalhar com filmes durante o período da quarentena, e que a gente ia fazer rodas de discussões sobre os filmes em língua espanhola, eles assistiram, alguns conseguiram assistir, outros ainda estão assistindo, porque, na verdade, a gente vai ter o encontro a próxima semana, próxima segunda-feira vai ser o nosso encontro, né? E aí a gente vai ter. Então, eu já vou sentir aí, a partir desse momento, como é que foi as respostas, né, ao filme. Mas, quando eu passei, recordo bem, essa semana, eles ficaram muito ansiosos, alguns, inclusive, já assistiram. Então, o legal também é que no grupo do WhatsApp, eu mando áudios para eles em espanhol, e eles me respondem em espanhol, né? Então, assim, às vezes, muito deles é escrito, obviamente, né? Porque a gente entrou em quarentena, tinha pouco tempo de aula, então eles ainda não tinham desenvolvido as habilidades de oralidade, mas a escritura já. Então, eles já escrevem, e aí eu sinto que há um entusiasmo muito grande, né, em ver os filmes e discutir. Então, eu acredito, né, hipoteticamente, que a gente vai ter bons resultados e vamos terminar essa quarentena com um acervo, assim, de filmes e de discussão sobre filmes em língua espanhola bastante satisfatório. Como você entenderia essa questão do projeto enquanto desafios a serem superados, possíveis obstáculos que você acha que pode encontrar ou que esteja encontrando nesse projeto? Então, o meu primeiro desafio foi comigo mesmo, né? É o desafio de lidar com essa situação nova da gente ter que estar trabalhando em casa, distante dos nossos alunos, porque é tão gostoso a gente estar na sala de aula, né? E é muito difícil trabalhar na distância, não ter um diálogo, não ter um abraço, não ter uma interjeição através do olhar deles, né? E a gente não sabe se eles entenderam ou não. Então, quais são as dúvidas e os questionamentos, porque a gente está distante. Então, esse primeiro desafio é o desafio de entender como ser professor assim, né? Que é um desafio bastante complicado, eu creio que não só para mim, mas para muitos professores do nosso campus. Acredito que sim. Não quero falar por eles, mas a gente já conversa isso em outros grupos. E também penso que é um desafio para professores que não têm muita aptidão, como eu, né? E aí é o meu primeiro desafio com as novas tecnologias. Então, o criar grupo no WhatsApp, mais tranquilo, mas você ter que fazer uma webconferência com os alunos, então, isso tudo para mim é um desafio, porque eu nunca fiz isso. Então, a gente está distante, né, dessa nova tecnologia. Na verdade, estamos dentro da tecnologia, do momento tecnológico, mas talvez pela geração que vivenciei, não tenha me dado tanto suporte para que eu tivesse tanto conhecimento de como manejar essas tecnologias. E talvez mesmo porque a gente não teve a necessidade. Então, agora, porque está batendo a necessidade, a gente está tendo que aprender a lidar com isso, né, com as novas tecnologias. Então, o primeiro desafio foi esse, que está sendo bem difícil, mas que a gente está enfrentando e vai conseguir manter esse contato com os nossos alunos, de aproximação. E o segundo desafio é que eu vejo muito nos grupos, né, que aí já é relacionado aos nossos estudantes, é que alguns, eles não têm acesso, né,
a internet de qualidade. Então, a gente tem que levar em consideração que o Brasil é um país que tem muita dificuldade para a inclusão digital. Então, é muito difícil a gente ter, e nós trabalhamos dentro de um campus no sertão, então a gente vê que é muito complicado a gente conseguir que todos os nossos alunos tenham uma internet boa, de qualidade, para que possa assistir um filme e depois fazer uma webconferência com a gente. Então, isso é um desafio, né? A gente sabe que, por isso, a gente não pontua as atividades, a gente faz mesmo como forma de aproximar o nosso estudante, para que ele entenda que nós estamos perto deles, mesmo diante desse momento tão doloroso, né? O que é que você tem começado a perceber que pode ser frutífero e o que pode ser maléfico nessa questão da educação com as novas tecnologias, como a gente tem trabalhado aqui esses últimos tempos? Então, o maléfico que eu penso, né, é assim, que a gente perde muito essa questão de afetividade, do contato, né, e isso é muito ruim, porque eu acho que a educação vai muito além, né, dessa leitura formalista, de que você tem que dar aula, dar o conteúdo conteudista. Então, a gente precisa ter o contato com o outro estudante para entender os questionamentos dele. Às vezes é como eu digo, né? Às vezes um olhar nos diz muita coisa. E aí, mas por webconferência a gente vê o olhar. Não, a gente não vê, né? São vários, aquelas telinhas pequenas. Então, é muito complicado. Você não chega perto, né? Você não sente o outro. Eu acho que, inclusive, essa pandemia vai fazer a gente repensar muitas questões relacionadas a isso, né? A importância desse contato físico com o outro. Então, eu vejo isso como algo muito negativo, né? Assim, eu não vejo como frutífero, né? Manter isso, acho que a gente tem que voltar à sala de aula. É bom a sala de aula, é bom esse contato. Né? E segundo, que eu acho assim, a nova tecnologia, poder fazer essas webconferências, né? Eu fico pensando, em época de pandemia, a gente vivendo agora, né, no século XXI, a gente tem como conseguir manter o contato com o nosso aluno. Se fosse em outra época, se essa pandemia acontecesse na época que não tivesse essas novas tecnologias, ia ser muito difícil. Então, o distanciamento muito maior e as pessoas talvez ficassem muito mais deprimidas, né, por não ter esse contato. Então, eu estou pensando desde o ponto de vista somente psicológico, né? Não quero entrar pela seara das questões econômicas, porque eu acho que a gente, como educador, a gente tem que pensar no bem-estar psicológico do nosso estudante. Entendi. Neila, eu gostaria de agradecer assim, de coração pela sua companhia hoje com a gente, entortando com a gente. O papo muito bom, muito agradável. E torço muito pelo seu projeto, que você consiga ampliá-lo cada vez mais. E eu gostaria só que você desse o seu grande final, né, quisesse fazer alguma conclusão e pedir também para você informar também a quem estiver nos assistindo como pode ter acesso a esse seu trabalho, né, conhecimento sobre ele. O acesso, eu não sei como que fica, né, com relação a esse acesso, porque a gente está fazendo disponibilizando esses filmes através somente dos estudantes do IFAL, Campus Piranhas. Então, não existe uma plataforma para que todos possam fazer essa discussão e tal. Mas eu vou pensar na possibilidade de a gente ampliar, dependendo aí de como for o andamento dessa pandemia, né, se estender. Ok. Então, assim, mais uma vez, obrigado por estar também aqui com a gente, tá joia? E agradeço a todos e todas que também se mostraram interessados em acompanhar a nossa viagem aqui hoje, certo? Um cheiro para todo mundo e fui!